paciente. Algumas vezes precisamos passar no calçadão de Rolândia, onde o pessoal do CAPS, dos 3 CAPS de Rolândia, estão fazendo uma ação desde as 9 da manhã e vão falar pra gente um pouquinho sobre isso. Primeiramente, vamos se apresentar, por favor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Vânia, sou diretora da atenção especializada ali da Secretaria de Saúde. Certo. Enfermeira de Certo. formação. Eu sou Alessandra, psicóloga no CAPS 2. CAPS 2, que cuida Transtorno mental adulto. do transtorno mental adulto. Eu sou Leonardo, sou educador físico do CAPS AD. AD, que cuida Pessoas que fazem uso e abuso de álcool e outras drogas. outras drogas. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Jaqueline, eu sou assistente social do CAPS AD. AD também. Tá faltando um CAPS só aqui, né? CAPS infantil, né? Essas meninas estavam até agora, mas já Fizeram uma pausa. Tá, vocês estão com uma ação hoje, eu vou falar com a Alessandra, mais com a Alessandra, que a gente até combinou antes, um 2 toques antes, porque é um assunto seríssimo, que é durante o ano todo, não é só setembro, obviamente, mas setembro é dedicado a essa prevenção. Vamos falar de suicídio e as prevenções, e falar de algumas coisas que têm acontecido pós-pandemia, né, Alessandra? Sim. Eu Por costumo favor. falar que a gente aproveita o setembro para reforçar a importância da gente trabalhar as nossas emoções, de falar do que a gente sente. Porque a gente é de uma cultura onde as nossas emoções e os nossos sentimentos são educados para se calar. Quantas vezes a gente escuta, cala a boca, engole esse choro, homem não chora. A gente vai aprendendo a esconder o que a gente sente. Então, a gente aproveita o setembro para reforçar uma educação que deve ser contínua, da gente trabalhar as nossas emoções, da gente colocar para fora de formas saudáveis. Porque, assim, ódio, tristeza, raiva faz parte do ser humano. Todo mundo sente. Mas todo mundo fala, você não pode sentir inveja de fulano. Mas como lidar com isso, né? Aí a gente vai lidar de forma saudável. Por exemplo, se você tem uma raiva, se você tem... aprender a falar e trabalhar às vezes fisicamente. Até por isso que no serviço de saúde mental a gente tem o educador físico, tem assistente social, tem terapeuta ocupacional, porque dentro da individualidade de cada um vai ser trabalhado com a melhor forma de se trabalhar essas emoções. Às vezes não é com psicólogo, às vezes não é falando, às vezes é numa atividade física, às vezes é numa atividade com a terapeuta ocupacional, com a assistente social, né, com a enfermeira. A gente tem enfermeira também que desenvolve atividade dentro do CAPS. Então, assim, cada um vai descobrir a melhor forma de se trabalhar. Mas o importante é pôr para fora, é trabalhar, é falar do que sente, não recorrer aos recursos que nos prejudicam, né? Porque quando se fala em suicídio, não é que a pessoa quer tirar a vida. Ela quer a pessoa quer acabar com o sofrimento. E é diferente, né, Alessandra? E às vezes quem está em volta... E talvez ela perceba só no último minuto, né? No último segundo, ela Sim. perceba, não era isso que eu queria, né? E na verdade, continua, por favor. Muito dos que chega para nós, chega com esse discurso, que assim, graças a Deus eu consegui me salvar, tudo, mas é porque a imaturidade, a dificuldade para lidar com o sofrimento. Aí a gente vai ensinando, de certa forma, mostrando outros recursos para lidar com o sofrimento. Assim como um dos fatores importantes de trabalhar com o usuário de saúde mental, porque a gente não chama de paciente. Quem tem que ser paciente somos nós profissionais. Certo. Então, são usuários do serviço. É usuário do serviço de saúde mental, de CAPS 2, de CAPS infantil, são usuários do serviço. Porque o objetivo é eles virem, aprenderem esses recursos e tocarem a vida. Mas um dos fatores primordiais é o trabalho com a família. Por quê? Porque a família, amigos, a sociedade como um todo pode ir observando alguns sintomas, alguns traços, né? Ainda mais agora com a pandemia, no CAPS 2 principalmente, assim, que é onde eu atuo, a gente observou o aumento de pessoas apresentando sintomas. Não é que elas desenvolveram um transtorno, que elas estão com um transtorno, mas elas desenvolveram transtorno de sofrimento. E esses sintomas de transtornos mentais, entendeu? Então, e é muito confundido. Às vezes o sofrimento produz o sintoma. E a gente vai trabalhar. É sofrimento, precisa ser trabalhado, mas a sociedade, a família deve estar atenta a esses sintomas. Inclusive, tem a responsabilidade da imprensa nisso tudo, nas mídias sociais. Já vou entrar na parte da seara da imprensa. Eu queria falar com você um pouquinho uma coisa. Vocês perceberam que pós-pandemia, dentro de casa, essa pandemia que mata, essa doença que mata, houve um aumento de casos ou de sintomas
houve alguma coisa nesse sentido, Um Lissandra? aumento substancial. Hoje a gente vê, mudou muito, aumentou O perfil o perfil. As pessoas que não tinham nenhum problema, não tinham nenhuma dificuldade, começaram a desenvolver. Por quê? Por causa do medo, teve a situação do confinamento, teve a situação do isolamento, mortes, né? o uso de máscara, as perdas que foram... Hoje eu acho que não teve família que não passou por alguma Exato. perda decorrente do Covid, né? Sim. Então a gente está tendo que se readequar a uma nova realidade. E essas readequações trouxeram sofrimentos que a gente está tendo que lidar. E às vezes é difícil lidar sozinho e é bom procurar ajuda. Procurar ajuda, né? Certo. Deixa eu perguntar para ela, o que fizeram hoje no Calçadão? Quais foram as ações hoje aqui? Foram entrega de panfletos, né? Certo. Informativos sobre, né, isso que a Liz acabou de falar. Né, e exclusivamente nossos endereços, né? Dos CAPs, né? Onde procurar ajuda, como, Exatamente. horário, essas coisas assim. Isso, né? Você pode, vamos lembrar agora aí os endereços e o horário e essas coisas? Vamos começar com as crianças então. Né? Temos certo. o CAPS infantil, Certo. né? Crianças até 18 anos, né? Apesar que 18 anos não é mais criança, mas Sim. é atendido lá. Rua Guimarães Rosa, 84. Guimarães Jardim Rosa, Azteca, certo. Isso. Tem o número também, né? Pode falar. 3906-1018. 1018. Isso. O CAPS AD, O CAPS AD fica na Rua Alzira Tiburski, 102. que é no antigo posto central, Exatamente. ali no antigo São Judas, quem é mais antigo ainda vai lembrar, é bem ali. Ah, É ali mesmo. telefone É 3255-1926. e o, por último, E o CAPS 2, que é no mesmo local, só que a entrada dele é na Avenida Tiradentes. aí na Tiradentes, no mesmo prédio. Isso, no mesmo prédio, mas pela Avenida Tiradentes. E o fone? 3906-1011. Perfeito, obrigado. Alessandra, pra gente falar, só para finalizar, depois eu vou terminar com você, tá? Só para finalizar, a questão do papel da imprensa, a preocupação que a imprensa tem que ter e a responsabilidade que a imprensa tem que ter num caso de suicídio ou num caso de uma pessoa tentar tirar a própria vida. Isso é muito sério, né? Isso tem que ser levado a sério, seja imprensa ou não seja imprensa. Se está pondo a divulgar alguma coisa, se está colocando alguma coisa na internet, tem que ter algumas responsabilidades, né? A imprensa tem que ter esse cuidado de preservar o indivíduo, porque além de tudo é uma pessoa que depois vai ver, tem a família e tem as outras pessoas que podem acabar sendo afetadas de forma negativa. Então tem que ter esse cuidado, tanto a imprensa e a sociedade também, ao ficar divulgando nas redes sociais, como, né, Facebook, Sim, WhatsApp, essas WhatsApp. coisas. Ou seja, E os repórteres, né, o profissional de imprensa tem que ter esse cuidado. eu vou lembrar só o pessoal da imprensa, ou quem quer ser imprensa, o que tem que se fazer. Preservar o nome da pessoa, preservar a maneira, a não contar a maneira que ele tirou a própria vida, certo? E gente, a pessoa aqui, vamos lá. Preservar o nome da pessoa, preservar a maneira, não contar a maneira que ela se matou. E por último, sempre quando fizer uma matéria sobre suicídio, lembrando disso, lembrar da questão de procurar os endereços do CAPS da cidade e o CVV, se quiser ligar, conversar com a pessoa 24 horas por dia, cujo número é 188, é isso? Sim, falei isso tudo? mesmo. Falou tudo. Só uma coisa, Mar, sabe por favor. que não pode, que é assim, não é possível falar a forma que a pessoa tentou o suicídio, porque pode dar ideia para outras Exato. pessoas, pode dar, sugerir. Sugerir e a pessoa, isso dá certo. Isso. Então, por isso. Então, lembrando, gente, quem ouvir isso aqui, isso que tem que ser feito. Obrigado pela entrevista, tá? Obrigada. Eu vou finalizar com ela aqui, tá bom? Sim, obrigado, obrigada. Alessandra. Vamos finalizar essa live, então? Vamos. Lembrando, então, que o CAPS está à disposição, horário de atendimento. Fala pra gente. O CAPS, eles atendem em horário comercial, então geralmente das 8 às 18. A equipe lá fica à disposição, o paciente é porta aberta, a gente diz, né? Então o paciente não precisa de encaminhamento, de passar pelo posto, pegar encaminhamento com o Entendi. médico, ele pode chegar diretamente lá, ele vai ser acolhido por alguém que está lá no momento, alguém da equipe vai acolher você que precisa e vai te escutar, vai fazer o seu atendimento e aí ele vai te dar os devidos encaminhamentos. Legal. Obrigado pela Eu que entrevista, né? agradeço a oportunidade por estar a gente divulgando isso
E que fique assim, as pessoas que realmente estão sofrendo, gente, não deixe de procurar ajuda, porque a ajuda, ela faz a diferença no momento, tá Ok, bem? obrigado. Obrigada a você. Obrigado. Obrigada Abraço a a todos, todas. gente. Fiquem com Deus.